Bem-vindos ao nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos para que outras pessoas venham ter acesso ao nosso conteúdo. E hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre manuscritologia. Eu vou dar a dica de um livro aqui, que foi um dos primeiros livros que eu li sobre o assunto, e ainda hoje eu também recorro a ele, né? Porque é um livro de história sobre a formação do Novo Testamento, mais ou menos isso que ele trabalha, ou sobre as principais linhas de reconstrução, né? Vamos dizer assim, do Novo Testamento. Então, é esse livro aqui, ó. É o livro do Paulo Anglada, Manuscritologia do Novo Testamento, História, Correntes Textuais e o final do Evangelho de Marcos. Então, como o título aqui já diz, ele vai tratar da história, das principais correntes textuais e também sobre esse tema aqui, que é muito discutido aí no meio da crítica textual, que é o final do Evangelho de Marcos, que é o capítulo 16 de Marcos. Existe muita especulação sobre esse capítulo aí. Então, vamos ler aqui, ó. Olha só, nós vamos ler apenas o prefácio dele, para vocês terem uma ideia do que esse livro ele vai tratar, tá bom? Então aqui, ó. As Escrituras são o fundamento da fé cristã, cuja pedra angular é Cristo Jesus. Todos os demais departamentos da teologia sistemática e da teologia prática devem estar alicerçados exclusivamente nelas, ou estarão fadadas ao desvio e ao erro. A fé reformada, particularmente, tem a sua mais profunda e ampla expressão no brado latino sola scriptura. Ela não se fundamenta em tradições, na razão, nas experiências ou na subjetividade humanas, nem em supostas novas revelações do Espírito, mas exclusivamente na revelação escrita, inspirada, infalível, inerrante e autoritativa, ou seja, a Bíblia Sagrada. Nós cremos, conforme professamos na Confissão de Fé de Westminster, que todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Então, olha só. Nesse começo do prefácio, ele já deixa claro aqui que a fé reformada, né, ela esteve ali fundamentada, ou está até hoje fundamentada, não em outras coisas a não ser na palavra de Deus. Tá? Então a gente vê muito isso hoje, esse erro aqui, que é as pessoas depositarem sua fé em tradições que têm sua importância, tem sim, mas ela não está acima das Escrituras, né? Como algumas igrejas por aí colocam. Também não está fundamentado na razão, nas experiências, e aqui talvez esteja o maior erro hoje de muitas igrejas, né? É fundamentar a sua fé em experiências pessoais e colocar isso acima da sola escritura, né? Ou nas subjetividades humanas, ideias que não têm fundamento nenhum na Bíblia, né? Ou em novas revelações, ou seja, supostas novas revelações do Espírito. Isso aqui é o perigo hoje que permeia a Igreja de Jesus. Então, a nossa fé deve estar fundamentada na Escritura, nas Escrituras. Continuando aqui a leitura. Em adição a isso, não entendemos a doutrina bíblica da inspiração meramente em termos de ideias gerais ou dos fatos históricos. Cremos que as novas palavras empregadas, as próprias palavras empregadas na Bíblia foram determinadas pelo Espírito Santo, pela livre instrumentalidade dos seus autores, e que a interpretação correta de sua mensagem depende, entre outras coisas, da compreensão da gramática
e do significado das palavras utilizadas, ou seja, ele frisa aqui, é claro, somente a escritura, né? E o estudo dela. Entretanto, os documentos originais da Bíblia, esse parágrafo aqui é importante, ó, não foram miraculosamente preservados. Eles não foram guardados intocadamente em um cofre climatizado para a consulta virtual dos estudiosos e tradutores. Eles logo pereceram. Olha só isso aqui, gente. Como foi isso? Pelo uso da igreja e pelo efeito do tempo, da umidade, etc. Então, os autógrafos, né, eles não resistiram ao tempo por causa, é claro, do uso. É uma coisa que eu sempre falo aqui no nosso canal, é o seguinte: quando um papiro, um pergaminho, ele era bom realmente, ele era muito usado. E, consequentemente, o tempo de uso, né, vamos dizer assim, desse manuscrito, ele era menor do que um manuscrito que era ruim, que continha erros. E, consequentemente, esse manuscrito que era ruim, ele iria resistir mais tempo. Mesmo, é claro, ele sendo antigo, né? Sendo antigo. Então, vamos aqui o restante da leitura. O texto original do Novo Testamento, objeto de estudo deste livro, foi preservado por meio de milhares de manuscritos em papiros, pergaminhos, versões antigas, lecionários e citações dos pais da igreja, os quais diferem entre si em menor ou maior grau. Por essas razões, é imprescindível identificar com precisão, a partir do estudo dessas fontes, o texto original inspirado das Escrituras. Ocorre que os estudiosos desses documentos encontram-se divididos em 3 correntes principais. Gente, desculpa aí pelo cachorro aí, o áudio está saindo aqui, viu? Mas vamos nos concentrar na leitura aqui. Alguns sustentam o texto Receptus, uma forma de texto publicada e empregada entre os séculos XVI e XIX, o qual reproduz de forma mais ou menos empírica a maioria dos manuscritos preservados. Então aqui ele já está falando sobre o texto Receptus, que nós sabemos que foi o texto da Reforma Protestante, né? Esse foi o texto aqui utilizado ali naquele período, e que é muito defendido hoje por uma ala mais conservadora. Outros promovem textos gregos ecléticos. Vamos marcar aqui também, ó. Textos gregos ecléticos, construídos com base em alguns poucos manuscritos gregos antigos, provenientes dos séculos IV e V. Uma terceira corrente textual defende o texto majoritário, encontrado na maioria dos manuscritos preservados, incluindo papiros, pergaminhos, versões antigas, citações de pais da igreja e lecionários. Então aqui ele falou, né, ele citou as 3 principais correntes que defende um texto grego do Novo Testamento. Continuando aqui, este livro pretende familiarizar os leitores com a história manuscrita e impressa do Novo Testamento, e com as correntes textuais mais importantes, investigando as principais pressuposições teológicas, teorias históricas e metodologias características dessas correntes, além de discutir uma das mais importantes variantes textuais do Novo Testamento, que é o final do Evangelho de Marcos, né? Deixa eu marcar aqui. Então aqui, ó. Então ele vai também fazer isso aqui, ele vai discutir, além das 3 correntes, né? Ele vai trabalhar o final longo de Marcos. Então tá aí, gente, esse livro aqui, ele é um livro muito bom. E olha que nós lemos aqui apenas o prefácio dele. E, como eu falei, é um livro de história. Ele vai contar a história da reconstrução do texto bíblico, desde o texto Receptus até o texto majoritário, né? Passando aí pelo texto eclético, também conhecido como texto crítico. Então, deixe o seu like aí no nosso vídeo. Esse vídeo é apenas para poder nos mostrar aí
esse bom material, tá? Que trabalha. Então, gente, a gente vai parar por aqui por causa do barulho aí, né? Esse cachorro aí não dá. Mas deixa o seu like aí, compartilhe os nossos vídeos. Em breve nós teremos mais vídeos sobre esse livro aqui, tá bom? Deus abençoe sua vida.